Amém. Graças a Deus. A vitória nossa. A vitória nossa. Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quero externar minha alegria a Deus, primeiramente, a Deus que proporciona isso tudo e de nos abençoar para estarmos aqui mais uma vez e glorificar o seu nome e exaltar a sua majestade. Isso é importante, todos nós estamos fazendo isso hoje. Graças a Deus por isso. Quero também externar minha alegria e louvar a Deus pela vida dos canais, que são os canais que nós conhecemos, para que possamos estar aqui também. Poderia deixar de falar do pastor Luciano, do evangelista Jota, e também do nosso pastor Antônio. Somos amigos, e graças a Deus que temos esta amizade, este elo fraternal em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando o seu ministério. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, escreveu segundo Mateus, capítulo de número 5. Vou tentar ser bem objetivo. Abre lá, 5:13. Vamos lá. Evangelho de Jesus, escreveu segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Quem está desejoso de ouvir a palavra de Deus? Tem que ser firme, irmãos. Está com sede? Vamos ser bem objetivo, mas vamos passar aquilo que o Espírito Santo tem colocado aqui. Amém? Eu já tenho sido abençoado demais aqui. Vamos lá, versículo de número 13. Vamos ler, 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ponto. Na sua Bíblia tem ponto? Mesma que eu estou lendo. Vamos ler novamente, tá? Propositadamente, para que você grave firme isso na sua mente, tá? 1, 2, 3. Toda a igreja agora. Vós sois o sal da terra. For insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos... Oremos. Deus, esta é a tua palavra e não minha. Aqui está a tua igreja. Chegou o momento, Senhor, de transmitirmos a sua palavra. Senhor, nos use, Senhor, ou continua, meu Deus, nos instruindo, para que possamos ser um canal nesta noite para o teu povo, Senhor. Senhor, que destas águas possam jorrar sobre toda a igreja, Senhor, e que dela provém, Senhor, o maior resultado, a salvação de almas, Senhor, o batismo do Espírito Santo, o renovo, e assim vai, Senhor. Tu sabes como trabalhar, meu Deus, no vaso, Tu sabes como trabalhar no Teu povo.
Pai querido e eterno Deus, assim eu te peço no nome precioso de Cristo Jesus. Senta e aplaude a Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre o sal. Não me reterei sobre a luz, mas eu queria falar um pouquinho sobre o sal. Ora, Mateus capítulo 5. Nós temos aqui um tratado que para mim, particularmente, é um tratado mais importantes da Bíblia Sagrada. 1, 2, mais. Então não é o mais. Mateus capítulo 5 narra-se essa preciosidade que é contida no Evangelho. Mateus, Lucas, ele também traz acerca deste sermão, mas eu me prendi um pouco à leitura de Mateus, porque Mateus ele traz um pouco mais detalhado acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que Jesus pregando ao ar livre. Ele trazendo um sermão ao ar livre, ao descer do monte. Em Lucas explica, mas Mateus não explica. Jesus descendo no monte com uma multidão. Mas chegando ao meio do monte, ele agora ensina acerca dessas pérolas e de valores existenciais que só na Bíblia tem. São coisas simples, talvez para a sua leitura e para a nossa leitura, mas quando se fala da prática, são coisas que só mesmo o espiritual, um regenerado, poderia praticar, trazer para a sua vida e existência a prática e a ação dentro da atitude comportamental desse texto que ora acabamos de ler. Mateus capítulo 5, Jesus já está ensinando o quê? Ensinando uma doutrina ora de quem? Esta doutrina é a doutrina do Pai. Esta doutrina não é uma doutrina e não são palavras humanas, não são palavras de filósofos, não são palavras de teólogos, não são palavras de pessoas formadas da época, não são palavras de especialistas, mas estas palavras, elas são palavras de espírito e palavras de verdades. Essas verdades que, ora, Jesus, ele está ensinando o sermão, este sermão que Jesus, ele está passando para os discípulos e para os seus, preparando, estruturando o colégio apostólico, algo que nós, talvez, só iríamos entender. Eu que também sou leitor, faço leitura da Bíblia Sagrada, você também que faz a leitura da Bíblia Sagrada, mas não só pelo fato de nós sermos leitor da Bíblia Sagrada, mas pelo fato de que também nós precisamos entender e raciocinar aquilo que Jesus, ele quer passar. E o que Jesus, ele quer passar? Estas palavras aqui, elas são palavras que refletem
dentro de nós. E elas são palavras que tratam. Ela é para nós um tratamento. Tratamento de quê? Trata-se da nossa moral, trata-se do nosso caráter. Então, ora, tratando da nossa moral e tratando do nosso caráter, estas palavras, elas vão refletir para uma vida de sucesso. Sucesso esse não é o sucesso que o mundo ele está ditando, ou que o mundo diz, ou que o mundo ensina, mas este sucesso é um sucesso em que os discípulos, com vida de propósito, tiveram êxito no reino de Deus. Jesus, quando está ensinando a palavra, o sermão, a doutrina do Pai, nós vamos ver isso, que a vontade que prevalece não é a vontade de Cristo, mas a vontade do Pai. Quando a gente começa a ler e fazer leitura, nós vamos perceber, João capítulo de número 6, ali no 38, ele vai dizer que ele não veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Aí diz, e qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todo cresce nele, e todo aquele que cresce nele não se perdesse, e todo aquele que cresce nele e não se perdesse, Senhor, ressuscitaria no último dia. Traz coisas aqui que estabelece a vontade do Pai no Cristo que nós servimos. 3 coisas aqui que estabelece e afirma a vontade do Pai. 3 coisas é crer. Primeiro é crer. Diga para o seu irmão, é crer. Crer. Se nós não crermos, não temos como crer, não temos como servir. Crer, Jesus está dizendo, ele veio crer. A segunda é não se perder. Então, ora, Jesus está dizendo a vontade do Pai. Primeiro, é que todos creiam nele. Segundo, é que ninguém se perca. Uma coisa que eu entendo aqui é que se ninguém se perca, é porque Deus, ele vela para guardar todo aquele que nele crê. E se eu creio naquele que vive, então o Pai também está guardando. Se é a vontade dele, se ninguém se perca, então o Pai guarda, certo? Então o Pai cuida, então o Pai socorre. E a terceira coisa é a garantia que o Senhor, ele nos ressuscitará no último dia. Abro parênteses e entendo agora. Passo esta revelação para você. Uma coisa eu tenho certeza e convicção, que todo salvo tem que ter esta convicção. De todas as pessoas que estão aqui, tem que ter esta convicção. É que quando nós morremos, nós não morremos. Quando nós falecemos e não falecemos, porque o crente não morre, o crente ele vive. Ele vive por quê? Porque aquele que ele crê também vive. E se ora, Jesus vive, aquele que crê que nele vive, o Senhor Jesus ressuscitará. Pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu levanto a mão para Jesus. Ora, se você crê em Jesus e não crê que ele de todos dos mortos, ora, você não crê no arrebatamento e que Jesus também te dará um corpo de glória. Uma coisa eu tenho certeza, que se nós somos salvos, nós somos o povo do arrebatamento. Levanta a tua mão, e quem crê que Jesus ressuscitará
no último dia. 2 coisas preciosas que eu creio: crer, guardar, e o Senhor nos ressuscitará no último dia. Agora olha para cá. Quando ele estabelece esta vontade em afirmação, é uma doutrina? Sim, é uma doutrina. Logo, entendemos que a palavra de Cristo é vida. Porque quando Jesus ele prega, quando Jesus está elaborando o seu sermão e pregando o seu sermão das bem-aventuranças, a confirmação é entender. Em João capítulo 6, além disso, se trata o texto que ele fala acerca de coisas preciosas que nem todos entendiam. Quais são essas coisas? Uma coisa é ele dizer que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, e nem todos entendiam. Nem todos entendiam essa aplicação de Jesus, esta revelação de Jesus. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Então essa era a explicação. Aí no capítulo 6, eu vou entender que quando eles observavam Jesus pregar, eles agora endurecem o seu coração, e todos agora voltam e recuam por meio do seu sermão e por meio da sua mensagem. Quando Jesus pregava, eles recuaram, porque eles diziam: duro é esta palavra. Aí ele: imagine se eu falo acerca do filho, da volta do filho do homem. Eles não iriam entender o retorno de Cristo, eles não iriam entender acerca do céu. Aí Jesus disse: as palavras que vos digo é palavra de vida, as palavras que vos digo vivifica o vosso coração. Então Jesus ora, a palavra que Jesus está dizendo são palavras de vida, e para entender a palavra de Cristo, não podemos endurecer o nosso coração. Quando assim endurecemos o nosso coração, não entendemos aquilo que Cristo quer transmitir para a sua igreja, não entendemos aquilo que Cristo quer dizer para você ou para nós, não entendemos as palavras de Deus, porque são palavras de vida, são palavras espirituais, e para entender estas palavras, precisamos abrir o nosso coração e ter convicção que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que vive, aquele que reina. Precisamos entender que Ele reina, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia. Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor dos exércitos. Ora, entendemos então capítulo 5, agora o versículo 13. Entenda por que Jesus, ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Como se há de salgar? Aí, mais embaixo, olha só: para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu me entendo uma coisa, quando Jesus diz assim, esta metáfora, ele diz sal da terra, aí eu passo a entender, aí eu começo a pedir ao Espírito Santo que me faça entender o que o Senhor quis dizer sal da terra, por que ele aplica isso, sal da terra. Aí eu comecei a imaginar sal da terra. E por que Jesus afirma? Porque isso é uma afirmativa. Ele diz: vós sois sal da terra. E não porque vós sois o ouro, e não porque vós sois a prata, e não porque vós sois o diamante. Ele poderia aplicar isso, mas não. Ele aplicou o sal. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Coisa talvez para nós insignificante,
Coisa para nós talvez que não signifique nada, mas para Jesus, e nas palavras deste discípulo de Galileu, ele disse: vós sois sal da terra. Outra coisa, é uma coisa, ele diz: vós sois sal da terra. Aí eu entendo: vós sois sal da terra. Terra aqui é o mundo. Terra é o mundo. Então Jesus: vós sois o sal da terra. Terra aqui são os homens. Terra aqui é a sociedade. Terra aqui são os pagões. Então eu vou entender: sal da terra e não terra do sal. Quando eu entendo que a terra tem o poder o sal tem o poder na terra, logo eu vejo e entendo que a terra, ela nunca vai ter o poder no sal. Porque o sal, Jesus está dizendo, porque o sal que tem o poder na terra. E se tem três coisas aqui que o sal é poderoso, primeiro, a primeira aplicação: o sal é sabor. O sal tem o poder de trazer o gosto. O sal tem o poder de trazer o sabor. A segunda: o sal tem o poder de conservar. A primeira, o sal tem um sabor. A segunda, o sal conserva. E a terceira coisa que o sal faz: o sal, ele preserva. Três coisas: sabor, segunda, conserva, e a terceira, ele preserva. Conservar é diferente de preservar, e preservar é diferente de conservar. Conservar e preservar é diferente de dar sabor. São três características deste mineral e deste elemento chamado sal. Este elemento chamado sal é tão poderoso, mas tão poderoso, que a tua mente, que está hoje ligada, talvez não possa entender que tão poderoso é o sal. Quer ver uma coisa que ele é tão poderoso, mas tão poderoso? O sal está contido em nosso corpo. O sal está contido em todo o lugar e nem você possa imaginar. Em tudo há o sal. Quer ver uma coisa? Se eu cavar no mais profundo da terra, ali também há partículas e elementos de sal. Se eu for no planeta Terra, lá também há partículas de sal. O que sustenta a terra é o sal. É o planeta, olha só, o planeta Terra. Se eu for no mais profundo do mar, ali também nos oceanos há sal. Em tudo há este mineral. Se eu for também nas árvores, nas relvas, também nas plantas, nas terras, também ali há sal. O sal é um dos quintos componentes e elementos mais poderosos do planeta. A água, o ar, a terra, isso tudo é importante, mas o sal é um dos quintos componentes, elementos mais importantes do planeta. Aí você raciocina comigo: talvez você nem percebeu que o sal acabou na tua casa. Talvez botou na lista. Não, a gente não dá conta do sal. Talvez nós não damos conta de tão importante é o sal. É tão importante, quer ver uma coisa? Que até no mar a propriedade sal, o elemento sal está contido ali. E também ali há uma quantidade de sal que Deus colocou. Deus deu limite à quantidade de sal que está ali. Até dentro do nosso corpo também há um limite de sal. Todo o nosso corpo tem este elemento e este mineral chamado cloreto de sódio. Quer ver uma coisa? Eu estou aqui pregando, você está glorificando e eu estou começando a suar. Você quer ver uma coisa? No meu suor também está esporando o que? Sal. O meu suor também há sal, há uma quantidade de sal. Quer ver uma coisa também? Dentro do meu organismo, no meu sangue, se eu tirar 1 litro de sangue, pegar 5,5 gramas dentro do meu sangue é sal. No rins também filtra o sal. No estômago, em todo lugar também há sal. Para que o sal ele existe? O sal também serve para digestão. Quer ver uma coisa também? Nos seus olhos, as suas lágrimas contêm sal. No seu cérebro, para funcionar melhor, também tem que haver o cloreto de o sal. Em todo o nosso corpo há sal. Quer ver uma coisa interessante? A primeira aplicação
aplicação e lição aqui para nós. Quando eu começo a ler as Escrituras, eu vejo no Evangelho de Jesus, escreveu segundo Marcos, no capítulo de número 7, aí eu vou entender em Decápolis, eu vejo ali um surdo, e eu vejo ali também um gago, mas a Bíblia diz que Jesus chegou em Decápolis, e a Bíblia diz que levaram este surdo e gago a Jesus. Quando levaram este surdo e gago a Jesus, aí eu entendi uma coisa, eu entendi uma coisa muito preciosa. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dele, pegou o seu dedo, botou nos ouvidos dele e tapou os ouvidos dele. A Bíblia diz que Jesus cuspiu em sua mão e colocou na língua dele a sua saliva, o seu cuspe. Aí eu entendi isso tudo. Eu vi o porquê Jesus, ele colocou cuspe na boca e na língua daquele homem. Aí eu entendi que também há uma quantidade de sal na nossa saliva. Há uma quantidade de sal na nossa saliva. Aí eu entendi que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então havia sal na saliva de Jesus. Você não entendeu? Havia sal, isso é a revelação. Havia sal na saliva de Jesus. Havia os dedos nos ouvidos daquele homem, e ele cuspiu com a sua saliva e tocou na língua daquele homem. Diz a Bíblia que aquele homem começou a falar, e os seus ouvidos a ouvir, os seus ouvidos a ouvir, e também ele começou a falar normalmente. A primeira coisa é a aplicação. O Senhor devolveu a fala para aquele homem. O Senhor devolveu a fala para aquele homem que havia chegado a Jesus, gago e surdo. O Senhor restaurou a língua daquele homem. O Senhor restaurou a boca daquele homem. Por meio de quê? Por meio da sua saliva. A saliva de Jesus continha sal. O corpo de Jesus também continha sal. E o sal, ele faz toda a diferença. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Hoje, a pitada de sal na tua boca, Jesus está colocando. Jesus está colocando algo na sua boca que vai se abrir hoje. Jesus está colocando algo na sua boca e vai se abrir hoje. Pega, meu filho, pega para você. Outra coisa que eu entendo na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Marcos capítulo de número 8 vai dizer também que havia um cego. Olha só como Jesus sempre fazia isso. Havia um cego, e a Bíblia diz que esse cego, Jesus pegou saliva e tocou no olho daquele cego. E quando Jesus tocou no olho daquele cego, aquele cego novamente retornou a enxergar. Então, ora, Jesus devolveu a visão àquele cego. Mas quando Jesus toca a primeira vez com a sua saliva no olho daquele homem, aquele homem, ele abre os seus olhos, mas não consegue enxergar. Ele vê homens e árvores. Está o texto dizendo, olha para o texto e você vai ver. Ele vê homens em forma de árvores. Aí eu vou entender, pastor Luciano, se ele diz, quando ele viu homens em forma de árvores. Ora, como é que ele conhecia árvores? Então, este homem não era de nascença. Este homem se tornou ao longo da sua vida, porque quando ele pergunta, vê o que tu vê? Ele fala, eu vejo um homem em forma de árvore. Um cego de nascença nunca viu árvore. Então se ele falou que havia homem em forma de árvore, é porque uma vez ele viu, mas parou de ver. Jesus pegou saliva, colocou nos olhos dele, e ele voltou a ver. E o que Jesus quer fazer? Aquilo que na sua vida você parou de fazer, Jesus está dizendo, a saliva dele está tocando em seus olhos, e você vai retornar a ver. Você vai retornar a ver aquilo que você não via. Você vai retornar a ver aquilo que tiraram, que arrancaram de você, que no meio do caminho você perdeu, que no meio do caminho você foi ferido, e talvez a tua visão foi ofuscada, e talvez a tua visão, ela está parada, ela está
você só vê escuridão, você não consegue observar as coisas claras da forma que Jesus, ele lhe deu. Mas Jesus chegou, e quando ele chega, o que acontece? Pega a saliva, e a saliva ele aplica nos olhos, e agora aquele homem começa a ver, e quando ele vê, ele começa a ver as coisas da forma que Jesus quer que ele veja. É isso que Jesus ele quer fazer. É isso que Jesus ele quer fazer na nossa vida. Se há uma coisa que Jesus ele quer fazer na nossa vida, é fazer você ver aquilo que você não via. É retornar a lhe dar a visão. Mas de que forma? Ele está aplicando saliva dele. E na saliva, ela também tem este mineral. Na saliva também é um cloreto de sódio. Na saliva também é o sal. E o sal faz toda a diferença. Há sal nos teus olhos, porque o sal vai fazer você enxergar coisas que você até agora não enxergava. Mas Jesus abriu teus olhos. Para quê? Para enxergar a eterna salvação. Tu vai ver o quê? Eu vou ver Jesus, eu vou ver milagre, eu vou ver poder. Tu vai ver coisa que tu nunca viu. Mas o quê? O céu se abrindo, a glória descendo, o Pai revelando algo que você não via, coisas que vão acontecer. Pastor, não via mesmo. Pastor, estava difícil de eu ver, estava difícil de eu acreditar. Na minha casa eu não vejo nada, na igreja eu não consigo ver nada, no meu ministério eu também não consigo ver nada, eu não consigo ver nada, na minha profissão também não consigo ver nada, na minha casa não consigo ver nada, em lugar nenhum. Pastor, está difícil de eu ver, na escola, na faculdade, não consigo ver nada, não consigo projetar nada. É aí que está chegando. É aí que está chegando. Está chegando o quê? Está chegando o sal nos teus olhos. Está chegando a saliva nos teus olhos. Jesus está limpando tudo e lhe dando hoje uma nova visão. Pega na mão desta pessoa que está do teu lado. Diga para ele hoje. Mas com propriedade está fraco demais. Diga hoje. Jesus já está lhe dando uma nova visão. Uma nova visão. E esta visão está acompanhada da revelação da sua saliva. E na sua saliva também há este mineral chamado sal. E os meus olhos estão recebendo sal. 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 Tu vai sair daqui hoje enxergando a terra diferente. De que forma? Hoje tu vai sair daqui crente, dizendo que eu quero alma, eu quero alma, eu quero alma, eu quero alma. Tá enxergando o quê? Eu tô enxergando o sobrenatural. O cara tá bêbado, o cara tá drogado, o cara tá caído. Tu tem sal nos teus olhos. O que tu tá enxergando? Eu tô enxergando, levanta e anda. Jesus vai mudar a tua vida. Mas eu sou isso, não é não? Eu tô vendo pelos olhos da fé. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Ai, para compreender, para terminar a segunda lição, tem um texto que eu queria aplicar nesta segunda lição, em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo de número 18, diz assim: então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não fosses. Assim dizendo, os homens da cidade disseram: Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são mal, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele um manancial das águas, e deitou nela sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nela morte, e nem esterilidade. Olhe para cá, entenda, veja. A Bíblia diz que havia os profetas de Eliseu, e em Jericó,
Eles estão exatamente em Jericó. Primeira coisa que eles observam: existiu o mestre Eliseu, e agora os discípulos dele, que antecederam Elias, mas agora eles estão na cidade de Jericó. Entrando na cidade de Jericó, eles observam a cidade, e o que eles veem? A primeira coisa que eles percebem em seus olhos, eles dizem: boa é a habitação. A primeira coisa que eles dizem: boa é a habitação. Esta foi a visão, este foi o entendimento dos profetas, em dizer que boa é a habitação em primeiro lugar, e dizer que a cidade era boa, a terra era boa, o lugar era bom, a terra era tremenda, o lugar de habitação era tremendo. Isso tudo eles sabiam. Mas Eliseu no texto não fala nada. Eliseu é o líder. Eliseu no texto, ele é aquele que ensina. Mas mesmo assim, Eliseu está calado. Eliseu só observa. E quando ele só observa, diz o texto que eles estão dizendo: olha, a cidade é muito boa, olha, a habitação é muito boa. Mas ainda além de boa, além da habitação ser boa e a cidade ser extraordinária, a cidade agradou a eles, a cidade agradou o profeta. A cidade era tão boa, que trouxe alegria no coração deles. A cidade alegrou o coração, trouxe exaltação no coração deles. Então eles jubilaram, ficaram felizes por ver que boa é a habitação. Mas olha, eu compreendo e entendo que agora neste momento eles vão até um lugar. Nesse lugar eles chegam à margem do rio, da onde abastecia toda Jericó. Mas quando eles vão buscar e provar da água, diz a Bíblia que as águas eram más, e toda a terra era estéril. Deixa eu repetir para que você venha entender. A Bíblia diz que eles viram a cidade, tudo é bom, tudo é maravilhoso, estou alegre. Mas quando eles foram provar da água, quando eles foram tocar e beber da água, observaram, entenderam que as águas daquele lugar eram mais. Além de ser mais, a terra, ela era toda estéril. A habitação, ou seja, os moradores, também tomaram por esterilidade por causa daquela água. As pessoas, as mulheres, as crianças, a própria terra era infrutífera. Então não dava o seu fruto. Por causa de quê? Por causa das águas. Talvez aos nossos olhos tudo está bom. Talvez tem coisas que nós destacamos, tem coisas que nós separamos na nossa vida. Estamos dizendo: está tudo bom, está tudo tranquilo, olha que coisa excelente. Mas quando nós vamos provar da água, a água é estéril. Mas quando nós vamos provar da água, a água é má. A água, ela mata, ela é coisa ruim para a nossa vida, para a nossa saúde, traz coisas ruins para a nossa saúde. Então era isso que os profetas viram. Mas entenda, quando Eliseu, ele percebe isso, ele manda pegar o que? Um prato novo. Quando ele manda pegar um prato novo, outra coisa e outro elemento que ele manda pegar é o sal. Duas coisas Eliseu manda pegar: o prato novo, e ele manda pegar o sal. Repita comigo: prato novo e o sal. Duas coisas. Quando Eliseu percebe que as águas daquele lugar eram mais e a terra era infrutífera. As águas eram mais e a terra era infrutífera. Ora, vamos nas nossas áreas da nossa vida. Também tem lugares que também está infrutífero. Também tem lugares que são mais. Tem áreas da nossa vida que também são maus. Tem áreas da nossa vida que não são produtivas. Tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas urgentemente. Sabia disso? Tem áreas da nossa vida que ainda existem áreas que ainda não produzem nada. Existem áreas que ainda estão sendo ofendidas pela esterilidade, a morte, as situações desagradáveis.
Tem áreas na nossa vida que nós estamos passando isso, mas a Bíblia diz que o profeta mandou trazer, traz o prato novo e traz também o sal. Tu vê o elemento sal novamente aqui, por quê? Porque é importante. O elemento sal revela a natureza de Cristo. Se revela a natureza de Cristo, revela também o Calvário. E se revela o Calvário, revela a salvação de Cristo. E se revela a salvação de Cristo, revela também o perdão. O perdão dos pecados. Então quando ele manda trazer o sal, ele bota no prato novo. E aonde ele vai? É aí que eu entendo. A Bíblia diz que ele começa a andar e ele vai em direção ao manancial. Ele vai em direção à fonte. E na fonte ele aplica o sal. Na fonte ele aplica o sal. Por quê? Porque é na fonte aonde havia o lugar que trazia toda a esterilidade sobre aquela terra. O lugar da onde estava contaminando, e a contaminação provinha da fonte, a fonte das águas. E ele sabia, porque diz o texto, assim diz o Senhor. Então sabia que não vinha de qualquer pessoa e nem do Eliseu, mas vinha de quem? Do próprio Deus. Deus sabe aonde está a fonte. Deus sabe aonde está toda a amargura do coração. Deus sabe o que está te levando à ruína. Deus sabe o que está... Deus sabe o que me leva à morte. Deus sabe o que te leva à ruindade. Deus sabe ao pecado. Deus sabe o que nos pode levar ao pecado. Deus sabe o que nos pode levar ao erro. Deus sabe, eu não, mas Deus sabe. Deus conhece o teu interior. O nosso Deus conhece o teu coração. O meu Deus conhece o meu coração. Ele sonda aí o teu coração agora. Ele sonda o teu coração aqui. E Ele sabe a área que eu preciso agora ser liberto. Ele sabe a área que eu preciso de libertação. Talvez a gente é muito bonito aparentemente. Eu vivi tempo da minha vida assim, pastor, bonito, aparente, era modelo desta forma, mas quando eu botava a cabeça no travesseiro, havia um vazio dentro de mim. Eu só havia cuidado do exterior, mas dentro de mim era um vazio tremendo. Por quê? Porque não era cuidado, porque eu achava que era tudo, porque o exterior eu achava que era tudo, era bonito, era bom, que eu olhava e dizia, poxa, ali que belo rapaz, olha ali que homem, mas não conhecia a minha história, não conhecia a minha vida, caía no encanto. Tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Talvez tem áreas da sua vida que é boa, mas tem áreas da sua vida que é má. Tem áreas da sua vida que você vê coisa muito boa, mas tem áreas da sua vida que precisa ser tratada hoje. Tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas urgentemente, mas tem áreas da sua vida que talvez você sobressaia. Tem áreas da sua vida que você está cuidando muito, mas tem áreas da sua vida que você está cuidando pouco. Talvez tem áreas da sua vida que você está cuidando muito bem, mas tem áreas da sua vida que você não está tratando nada. E sabe a área que a gente trata mais? É a parte exterior. Por quê? A parte interior a gente trata pouco. A parte exterior a gente cuida muito. A parte exterior a gente não cuida nada. A gente não cuida nada. Eu era uma pessoa assim, mas me vivia vazio, vivia sem rumo, vivia sem dinheiro. Os profetas não tinha visão, só via a parte de fora, só via a parte exterior, mas a parte de dentro da cidade eles não tinham noção. As águas eram mal. O Senhor quer tratar, o Senhor quer tratar da tua vida hoje. Presta atenção, fica de pé. O Senhor quer tratar da nossa vida. Deus nos trouxe aqui para nos tratar das nossas áreas, tratar desta área específica. É hoje que o Senhor quer tratar. Talvez esta área que está boa, amém, mas nós vamos tratar daquela área que você ainda não foi tratado. Pastor, como nós devemos tratar? Eliseu mandou trazer, traga o prato, porque no prato vai ser aplicado no sal. E quando o sal chegar no prato, nós vamos levar na fonte
Assim diz o Senhor. Pastor, aonde Deus quer tratar? Deus quer tratar dentro de hoje. Pastor, aonde Deus quer tratar? Deus quer tratar desta mágoa. Deus quer tratar desta falta de perdão. Deus quer tratar desta amargura que há no nosso coração. Deus quer tratar desta raiva que há no nosso coração. Deus quer tratar deste problema sentimental que você anda vivendo. Deus quer tratar deste teu coração que só anda sem direção. Deus quer tratar da nossa vida hoje. E para quê? Para quê? Para que você venha ser o sal. Vai sair daqui hoje, tá indo daqui hoje, tu vai querer ser o sal da terra, influenciar a terra, fazer a diferença na terra, fazer a diferença para um amigo, fazer a diferença para o vizinho, fazer a diferença para a sua família, fazer a diferença em todo o lugar. Vai tratar hoje na fonte. Pega o sal, joga na fonte. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Ela se cobra o atema o aterabas. No icamancho quebrou o atema semi. Harau e canto rebe semi do paz. Este sal, assim diz o Senhor, ele está indo em direção à fonte. Na fonte. E este sal está sendo aplicado dentro de você. Este sal, ele está sobre o comando do Deus eterno. E Deus sabe aonde precisa ser aplicado este sal agora. Ai, camancho tarabaias. Fecha os teus olhos e começa a glorificar a Deus. Senhor, coloca sal agora, Jesus. Coloca este sal, Senhor, porque o sal representa aliança. Senhor, o sal representa seu equilíbrio. Senhor, o sal representa tempero, Senhor. Quantas pessoas já estão sem tempero, sem sabor aqui hoje, já não preservam mais a sua vida, já não conservam mais o seu coração do pecado. Senhor nosso Deus, é a noite, Senhor, que o Senhor, meu Deus, aplica o sal sobre essa mente, Senhor, essa mente confusa, esse coração turbado, meu Senhor. Aplica esse sal, meu Deus. Aplica agora, meu Pai, na fonte, é na raiz, Senhor, aonde o Senhor há de matar toda a contaminação, Senhor, há de matar toda a bactéria agora que está causando, Senhor, a esterilidade nessa família, nessa vida agora, meu Pai. Aplicação, Senhor, aplicação nessa família, aplicação nesse filho, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, ó Deus, traga agora, Senhor, traga agora, Senhor, traga agora o renovo, traga, Senhor, o renovo nesta fonte. Estas águas, meu Deus, elas serão potável, estas águas, Senhor, elas transmitirão Jesus para outros, Senhor. Por isso eu te peço, traga o renovo agora, traga o renovo agora, traga o renovo agora, traga o renovo agora. Pega esse sal, traga o renovo, traga, Senhor, pega o sal aí, você lá, pegou ali, entendeu? Pega, deixa Jesus colocar, deixa Jesus tirar, sai, pega jovem, pega homem, pega mulher, pega esse sal, deixa Jesus temperar a tua vida, deixa Jesus temperar a tua palavra, deixa Jesus temperar o teu coração. Saiba como falar com a tua esposa, saiba como falar com o teu esposo, saiba como falar com o teu amigo, porque Jesus está trazendo temperança às tuas palavras, Jesus está trazendo equilíbrio às tuas palavras, Jesus está esterilizando toda maldade, toda
toda maldade que pode contaminar, que pode trazer contaminação ao teu coração hoje, está sendo blindado agora. O teu coração, pelo esse mineral chamado sal. Esse sal é o sal da vida, é o sal que conserva, é o sal que preserva, é o sal que traz o sabor. Pega esse sal, pega e glorifica a Deus no nome poderoso do Senhor Jesus. Aplaude a Ele. Aplaude a Jesus. Diga eu. Bate assim, eu daqui hoje saio com o sal da vida, o sal que traz sabor, o sal que preserva, digo, o sal que conserva a minha vida, e hoje está trazendo ao meu coração a cura que eu preciso e a libertação que eu preciso. Sempre esteja sal, mas não deixe esse sal se tornar um sal insípido. Amém? Entendeu? Sempre seja sal, essa é a afirmativa, mas não deixa esse sal se tornar insípido. E como se torna? Quando a gente deixa a terra transformar o sal. Se a terra tiver o poder do sal, ela transforma o sal em um sal insípido. Aplaude a Jesus.